Olá, bem-vindos a mais uma aula da CBI 230, Anatomia das Espermatófitas. Nós estamos no período especial remoto e hoje nós vamos falar sobre os tipos de microscopia para estudos em anatomia vegetal, destacando microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Sejam bem-vindos a mais uma aula, sempre lembrando das normas de uso, que todas as aulas e as imagens aqui, elas estão de acordo, né, com os direitos autorais, então elas só devem ser utilizadas para fins didáticos e acadêmicos e não podem ser disponibilizadas na internet, não podem copiar e reproduzir ou transmitir em redes sociais sob sob as punições legais. Tudo bem? Bom, quais são os objetivos da aula de hoje? Primeiro, é importante que vocês consigam reconhecer as imagens anatômicas nos diferentes tipos de microscopia. Microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura, MEV, e microscopia eletrônica de transmissão, MET. E também tem como objetivo identificar o tipo de microscopia mais adequado ao objetivo de cada trabalho anatômico. Ou seja, eu posso ter a disponibilidade de usar os 3 tipos de microscopia, mas para o objetivo do meu trabalho é necessário? Ou qual é o tipo de microscopia mais indicada para o objetivo proposto, né? Para o trabalho que eu vou realizar? Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, eu não vou utilizar os 3 tipos de microscopia. Vai depender sempre do objetivo do meu trabalho. Então, eu espero que vocês consigam entender bem isso e reconhecer as imagens nos diferentes tipos de microscopia. Então, vale lembrar que, para os estudos anatômicos, nós dependemos de utilizar o microscópio. Por quê? Porque o nosso olho, ele não tem um poder de resolução para enxergar as estruturas internas das plantas, pelo menos não a maioria. Então, para isso, a gente tem que processar as amostras botânicas, quer seja amostras de raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes, enfim, e nós vamos preparar as lâminas. Para a preparação das lâminas, nós utilizamos processamentos específicos. Vai depender se eu vou utilizar uma lâmina, se eu vou preparar uma lâmina que vai ser temporária, que vai ser semipermanente, ou ela vai ser permanente. Então, tudo isso vai depender. Isso estou falando, né, pensando em microscopia de luz. Mas, em microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, como que eu vou processar essas amostras? Só lembrando que eu não vou dar uma aula aqui de cada tipo de microscopia, mas é sim uma noção geral dos diferentes tipos de microscopia utilizados para os estudos anatômicos. Muito bem, só lembrando que para os estudos anatômicos a gente tem a limitação do poder de resolução, que enquanto do olho humano é de 0,1 milímetros, então notem de 0,1 milímetro, só para vocês terem uma ideia, 1 milímetro, ele tem 1000 micrômetros. E um micrômetro, um micrômetro tem 1000 nanômetros. E um nanômetro tem 10 angstroms. Então, aqui são as unidades, só para vocês já ficarem atentos, né? O microscópio de luz, ele tem 200 então, a resolução, né, do olho humano é 0,1 milímetro, do microscópio de luz é 0,2 micrômetros, e do microscópio eletrônico vai de 1 a 2 angstroms, ou de 0,1 a 0,2 nanômetros. Ou seja, eu dependo do microscópio para fazer as minhas análises anatômicas, para desenvolver o meu trabalho, para eu poder fazer toda a análise das estruturas internas. Então, qual tipo de microscopia utilizar? Como eu disse, vai depender do objetivo do trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de caracterização anatômica, vou comparar
as espécies vegetais a fim de contribuir na identificação da espécie. Ou eu quero fazer um corte anatômico para eu poder analisar as estratégias adaptativas daquela espécie naquele ambiente específico. Então, a microscopia de luz, ela vai me atender muito bem. Eu vou conseguir processar essas amostras, ou seja, eu vou coletar essa amostra no campo. Se esse campo for próximo ao laboratório, eu posso coletar e já levar para o laboratório, fazer os cortes. Então, por exemplo, se for uma folha, eu vou fazer o corte na região mediana da folha. Essa aula toda de processamento, ela está disponível também, então a gente vai discutir, podem ficar tranquilos. Mas o que vocês vão perceber? Eu vou fazer cortes específicos das regiões específicas do órgão específico que eu quero estudar. A partir daí, eu vou processar essas amostras, eu vou desidratar esse material, eu vou colocar em soluções específicas, vou incluir essa amostra em parafina ou em estorresina e fazer os cortes dessas amostras. Isso se for para preparar uma lâmina permanente. Se for uma lâmina semipermanente ou temporária, eu posso fazer o corte à mão livre mesmo, vou clarificar esse material, vou corar este material, e aí eu vou analisar em microscopia de luz. Por quê? Porque a microscopia de luz já vai me permitir identificar as estruturas que eu preciso. Eu vou reconhecer as células, vou reconhecer os tecidos, tudo certo. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho em que eu preciso evidenciar mais detalhadamente os grãos de pólen, os tricomas, porque muitas vezes, quando eu preciso fazer uma análise mais detalhada dos tricomas, quando eu vou processar esse material para ser observado em microscopia de luz, esses tricomas, eles se perdem muitas vezes, eles acabam quebrando, eles acabam se rompendo durante todas as etapas de processamento. Então, seria melhor eu analisar esta folha, por exemplo, que tem vários tricomas, em microscopia eletrônica de varredura. Por quê? Ela tem um poder de resolução maior e o próprio processamento da amostra, ele vai manter melhor esses tricomas. E eu vou conseguir, então, fazer uma observação num poder de resolução maior e num aumento maior. Ao passo que, se eu precisar fazer um estudo, por exemplo, dos cloroplastos, eu posso fazer em microscopia de luz? Posso, se eu quero só evidenciar que tem cloroplasto ali naquelas células. Ok, eu vou enxergar, por exemplo, os pontos verdes. Mas não, eu preciso fazer um estudo onde eu vou identificar se está ocorrendo danos nas estruturas internas dos cloroplastos, ou seja, nas membranas internas desse cloroplasto, lá nas membranas dos tilacoides, por exemplo. Aí, eu preciso utilizar o microscópio eletrônico de transmissão, porque ele vai ter um poder de resolução maior e vai permitir evidenciar as estruturas mais internamente, que nem o microscópio de luz e nem o microscópio eletrônico de varredura vão me permitir. Então, o que acontece? Eu vou enxergar no microscópio de luz uma drusa, por exemplo, que é um cristal de oxalato de cálcio, e a gente diz que se assemelha a uma estrela. Eu vou enxergar no microscópio de luz a drusa, só que de uma forma bidimensional, de uma forma mais achatada. No microscópio eletrônico de varredura, como tem um poder de resolução maior, eu vou enxergar a drusa nas mesmas condições, só que de uma forma tridimensional, eu vou ter essa noção de profundidade. O que eu quis dizer nas mesmas condições? No sentido assim, no microscópio de luz, eu não vou conseguir perceber que a drusa, ela está dentro do vacúolo. Eu vou perceber que está dentro do vacúolo pelo fato desta drusa ocupar a maior parte do volume celular. E eu sei que o vacúolo, ele ocupa a maior parte do volume celular de uma célula vegetal adulta. Só que eu não vou enxergar o tonoplasto na microscopia de luz.
Ah, mas e na microscopia eletrônica de varredura, então, que tem um poder de resolução maior? Tem um poder de resolução maior, eu vou enxergar de forma tridimensional, mas eu também não vou enxergar o tonoplasto, que é a membrana do vacúolo, porque não tem poder de resolução para isso. Mas eu vou enxergar essa drusa tridimensionalmente, tendo essa visão de profundidade. Já na microscopia eletrônica de transmissão, eu consigo sim enxergar essas membranas. Eu consigo ver detalhes da membrana plasmática, as membranas das mitocôndrias, dos cloroplastos internamente, como que está o arranjo das membranas dos tilacoides. Eu consigo ver o tonoplasto, enfim. Conseguem perceber? Então, por exemplo, se eu não preciso fazer um estudo detalhado internamente de membranas dos tilacoides, e se o meu estudo não tem nada a ver com danos tilacoidais, por exemplo, eu não preciso utilizar a microscopia eletrônica de transmissão no meu trabalho. Se eu quero analisar grãos de pólen, onde eu preciso evidenciar a ornamentação das paredes dos grãos de pólen, que tem um valor taxonômico importantíssimo, aí é muito interessante eu fazer uso da microscopia eletrônica de varredura, porque tem um poder de resolução maior, que durante o processamento, para a gente observar no microscópio eletrônico de varredura, não vai ocorrer tantos danos, o que poderia me confundir se eu preparasse simplesmente para observar no microscópio de luz. Claro que isso vai depender muito da amostra que eu estou trabalhando, mas aí eu indicaria um estudo onde eu preciso de uma noção de profundidade, de tridimensionalidade, no microscópio eletrônico de varredura. Mas, resumindo, eu consigo enxergar basicamente as mesmas coisas que eu enxergo no microscópio de luz no MEV. Só que no MEV ele faz uma varredura superficial, me dando mais detalhes, me dando a profundidade da estrutura. E na microscopia eletrônica de transmissão, eu vou enxergar, por exemplo, os plasmodesmos, que são aquelas regiões de comunicação entre uma célula vegetal e outra. Na microscopia de luz, eu enxergo plasmodesmo? Não. Na varredura, eu enxergo plasmodesmo? Não. Eu vou enxergar, por exemplo, os campos primários de pontuação, que são as regiões de comunicação entre uma célula e outra, mas que contém lá dentro os plasmodesmos. Conseguem perceber isso? Mas vamos lá, então. Quando eu vou preparar uma lâmina, eu tenho que ter em mente como que eu vou preparar, qual que vai ser o material necessário e qual o objetivo do trabalho. Eu vou fazer corte de uma folha? Eu vou fazer corte de um caule, de uma raiz? Eu vou fazer corte para ser cortado à mão? Ou eu vou utilizar o micrótomo, que é o equipamento que faz o corte do material que foi incluído em parafina ou resina? Tudo isso tem que ser considerado, e também o objetivo do trabalho, ok? Então, por exemplo, se eu vou pegar uma amostra foliar para ser observada, preparada para o microscópio de luz, em geral eu faço um corte de meio centímetro quadrado da região mediana da folha. Se o meu corte vai para o processamento para observar em microscopia eletrônica de varredura, pode ser metade do que eu usaria para microscopia de luz. E para eu preparar uma amostra para ser observada em microscopia eletrônica de transmissão, a quantidade de amostra que eu preciso é mais reduzida ainda. Então, tudo isso tem que ser considerado. Estou falando um pouco de microscopia de luz, só para a gente perceber ao longo da evolução a importância primeiro da descoberta do microscópio, porque com o microscópio a gente pôde entender estruturas que a gente não conseguia visualizar. E a partir do momento que a gente começou a entender essas estruturas, a gente conseguiu avançar muito. Então, a tecnologia, ela anda em parceria com os conhecimentos. Um conhecimento vai levando a outro conhecimento. E aqui nós temos algumas fotos que eu tirei lá do Laboratório de Anatomia Vegetal, da UFV de Viçosa. Na verdade, hoje ele já está até em um outro prédio. E aqui é um microscópio invertido, então a gente coloca a lâmina nessa região, coloca um papel branco aqui, uma folha A4, né, uma folha de sulfite, a imagem é projetada aqui embaixo. Aqui já é um microscópio convencional,
né, conforme vocês já tiveram contato em biologia celular, e que teria contato diretamente agora. E este microscópio, eu gosto de mostrar, porque ele tem acoplado a ele a câmara clara. O que que é isso? Bom, notem que nem sempre a gente teve uma câmera acoplada ao microscópio para a gente poder fazer as fotos que vocês veem nos artigos de anatomia vegetal ou que contenham estudos anatômicos. Então, antigamente, como que eram registradas as amostras botânicas, se não tinha fotografia? A gente colocava a lâmina para poder observar, e aqui, essa câmara clara, ela traz uma ilusão de ótica, onde a gente coloca um papel aqui embaixo, uma folha A4, a gente observa aqui, né, nas oculares, coloca o olho aqui nas oculares, coloca uma maior luminosidade, então a gente acrescenta aqui uma luminosidade, e a partir do momento que a gente está visualizando a lâmina, a gente consegue desenhar, é como se a gente tivesse, a nossa mão vai estar aqui desenhando, é como se a gente estivesse fazendo uma cópia por cima das células, dos tecidos que a gente está desenhando. A impressão é que a gente está desenhando em cima da lâmina, mas na verdade a gente está desenhando do lado. Não sei se vocês se lembram, né, que vocês já são de outra geração bem mais jovem, do papel carbono. Quando a gente queria copiar um desenho, a gente colocava o carbono e desenhava em cima do desenho que a gente queria copiar. E, então era tipo uma folha sulfite, o carbono e outra folha. Aí a cópia saía na folha de baixo. Então é esse raciocínio, que a ideia que eu tenho é que eu estou passando o lápis em cima da lâmina, mas na verdade eu estou do lado, né? Assim eram feitos os registros, e para publicar ainda era feito com tinta nanquim. Então imagine, hoje a gente coloca várias fotos, tira várias fotos, escolhe a melhor. Antigamente não, a gente tinha que registrar tudo em câmara clara. Na verdade, quando eu comecei a estudar anatomia mesmo, eu já encontrava as máquinas fotográficas, ainda não era digital, e depois que eu peguei as máquinas digitais. Mas é interessante, a gente tem um livro, vou até pegar aqui para vocês, que é do professor Souza. Só um minuto, por favor. É uma aula gravada, mas é como se fosse uma live, né, gente? A gente vai preparando aqui e já mostrando para vocês, né? Sem edição de vídeo, e vamos lá, dá tudo certo. Nós temos esse livro aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, de Morfologia e Anatomia Vegetal, né, que é do professor Souza, lá da Universidade Estadual de Maringá. Ele tem vários outros livros, e a maioria dos livros dele, ele coloca as imagens a partir de desenhos da câmara clara. Não sei se vai ficar nítido aí para vocês, mas quem tiver interesse, né, em outro momento a gente pode até disponibilizar para vocês olharem, né? E mesmo já tendo todos os recursos, ele fez uso da câmera clara. Ah, mas por quê? Porque a câmera clara, ela traz uma nitidez interessante, né? É um registro muito nítido do que você está visualizando no microscópio. Mas, enfim, hoje a gente tem microscópios com a câmera digital acoplada, ou até mesmo com aquelas câmeras antigas, com filme também. Então, aqui é um Olympus AX70 TRF, que a gente utilizava lá no Laboratório de Anatomia Vegetal de Viçosa, que são as imagens que foram capturadas a partir desse fotomicroscópio. Aqui uma versão, é ele mesmo, só que com o monitor já mais atualizado. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Uma evolução dos microscópios, né, de luz. Esse microscópio, ele é bastante interessante porque ele tem esse equipamento todo touch, onde eu consigo mudar as objetivas por ele, e cada objetiva tem um zoom. Então, por exemplo, eu estou observando na objetiva de 4 vezes, eu clico aqui 4 vezes, mas eu quero observar a imagem aqui em 4 vezes 1,5, 4 vezes 2.
então é bem interessante, assim, com todas as objetivas, eu tenho os zooms específicos. Aqui nós temos duas imagens em microscopia de luz, né, imagens que foram processadas de acordo com aquela aula que a gente já discutiu sobre processamentos de amostras botânicas, e aí elas foram fotografadas a partir de um microscópio de luz. Então aqui nós temos a folha de uma bromélia epífita, e aqui a folha, na verdade, né, a nossa disciplina é anatomia das espermatófitas, mas eu trouxe essa folha aqui, que é de uma samambaia, mas só para vocês perceberem a diferença mesmo, né? Aí, o que eu percebo? Que as imagens, elas são bidimensionais, são mais achatadas, ou seja, não vou ter noção de tridimensionalidade. Tudo bem? Então, isso em microscopia de luz. Aqui também são imagens em microscopia de luz. E essas imagens, como vocês estão vendo, são imagens em preto e branco. Na maioria das vezes, para a gente publicar, as imagens têm que ser em preto e branco. E mesmo sendo em preto e branco, eu não estou vendo não estou visualizando a tridimensionalidade, ou seja, é uma imagem achatada em microscopia de luz. Por que eu estou falando isso? Porque as imagens em microscopia eletrônica de varredura, naturalmente, elas são em preto e branco. Por quê? Na microscopia eletrônica de varredura, ocorre a excitação dos elétrons e a imagem produzida é sempre em preto e branco. Ah, mas eu já vi imagem em microscopia eletrônica de varredura colorida, professora. Se vocês já viram, sim, só que elas foram coloridas artificialmente. Bom? Aqui nós temos o corte transversal de uma raiz, e aqui vocês conseguem visualizar as células todas deste órgão, né, todos os tecidos, e é uma imagem bidimensional. Ok, então dá para ver aqui um tricoma, né, um pelo, a epiderme, exoderme, o parênquima cortical, endoderme, enfim, isso aqui a gente vai discutir na aula de raiz, né, quais são as partes. Mas eu quero que vocês tenham essa ideia, que é uma imagem observada a partir da microscopia de luz. E a microscopia eletrônica de varredura? Notem, a gente mudou do verde, microscopia de luz, e estamos na microscopia eletrônica de varredura, que eu vou agora me referir sempre em neve. Aqui, gente, é o núcleo de microscopia e microanálise lá da UFV de Viçosa, para quem já teve a oportunidade de conhecer a UFV de Viçosa, vale visitar o núcleo, e lá a gente vai encontrar o microscópio eletrônico de varredura, de transmissão, o confocal, mas nós não vamos comentar aqui sobre o confocal. Aqui são exemplos de imagens produzidas a partir do microscópio eletrônico de varredura. Notem, aqui são escamas de bromélias. A gente consegue ter essa noção de profundidade que eu falo para vocês, essa noção de tridimensionalidade. Então, algo tridimensional, conforme vocês estão visualizando aqui nessa imagem, nessa. Tudo bem? Para a gente preparar essa amostra botânica para ser observada em neve, tem todo um processamento específico. Eu não vou aqui detalhar, porque o objetivo não é ensinar como preparar uma amostra botânica em neve. Mas tem-se a fase do ponto crítico, tem a fase de metalização em ouro, para que ocorra, né, a excitação dos elétrons. As amostras botânicas, no caso aqui, são pedaços de folhas. Elas são colocadas nessa estrutura denominada de stub. Então, a gente utiliza os stubs. Aqui elas já estão com o ouro, e aí nós vamos, aqui o processo, né, de metalização em ouro, aí essas imagens, elas vão ser colocadas, esses stubs, vão ser colocados aqui no microscópio eletrônico de varredura, e a gente vai localizar essa amostra a partir do monitor, e nós vamos com esta parte aqui, né, como se fosse um joguinho joystick, localizando mais para a direita, mais para a esquerda, até eu chegar na amostra. Se vocês prestaram atenção,
vocês viram que tinham códigos aqui, né? Então, cada um com o seu caderno de anotações tem lá, porque a gente tem que saber. Essa daqui é a minha amostra 9A, e aí tem BY, só para eu saber qual amostra que é, e aqui eu coloco a EAD, a EAB, ou se eu quisesse um corte transversal, eu também posso observar em corte transversal. Então, tem que ser colocado uma legenda ali para eu saber o que eu estou procurando, o que eu vou fotografar. Então, aqui nós temos exemplos de imagens a partir da MEV, né, da microscopia eletrônica de varredura. Então, eu quero que vocês percebam justamente isso, essa noção de profundidade, essa noção de tridimensionalidade. Então, aqui nós estamos vendo longitudinalmente um elemento de vaso, aqui nós estamos vendo também um elemento de vaso, só que eu estou vendo, né, por dentro, cada elemento de vaso é uma célula oca. Aqui eu estou vendo um elemento de vaso, mais outro elemento de vaso, mais outro elemento de vaso, então tem um vaso condutor aqui presente. Aqui eu estou vendo, né, o parênquima radial. Aqui o que a gente está visualizando é uma célula crivada, né, com as suas áreas crivadas e uma placa crivada simples. Professora, eu não sei nada disso. Calma, vocês vão saber disso. Por isso, aquele resumo que eu deixei disponível para vocês de histologia é importante. Aqui é uma célula crivada. O que é célula crivada? Vocês vão lá no resumo que eu disponibilizei e expliquei para vocês naquela aula gravada. Lá tem célula crivada, é uma célula condutora. Aqui, desculpa, gente, aqui é um elemento de tubo crivado. Volta tudo. Elemento de tubo crivado, porque tem a placa crivada, simples nesse caso, tem as áreas crivadas, é uma célula perfurada. Elemento de tubo crivado. É uma célula condutora de fotoassimilados das angiospermas, ok? Ah, o elemento de vaso. O elemento de vaso é a célula condutora de água e sais minerais, né, faz parte do xilema das angiospermas. Muito bem? Ok, então, elemento de tubo crivado. Ok. Percebam bem essa tridimensionalidade. Aqui ainda a microscopia eletrônica de varredura, mostrando o tricoma, né, tector, da folha de girassol, e aqui a escama de bromélio. E aqui a gente está vendo um elemento de vaso, isso, um elemento de vaso, só voltar aqui, e que foi colorido artificialmente. Aqui também microscopia eletrônica de varredura, percebam essa noção de tridimensionalidade. Vejam esse tricoma tector, vejam os estômatos, células comuns da epiderme, hifas fúngicas, aqui estriações de parede das células. Agora, microscopia eletrônica de transmissão. Como eu disse, na microscopia eletrônica de transmissão, nós vamos fazer estudos mais detalhados, mostrando as organelas internamente, mostrando as organelas celulares, e aí a gente depende do microscópio eletrônico de transmissão, cujo aumento varia, né, de 3.000 vezes a 50.000 vezes. Aqui é o microscópio eletrônico de transmissão mais antigo, que a gente tem lá no núcleo de microscopia e microanálise da UFV de Viçosa. Mas a gente tem o microscópio eletrônico de transmissão o mais novo, que é o Libra, que é o microscópio das AIS, e ele é um equipamento muitíssimo caro, que demanda uma estrutura específica, né, um ambiente específico onde ele foi instalado, e para evitar justamente trepidação, tem que ter uma climatização específica para o funcionamento correto do equipamento. Lembrando, gente, que os estudos de MEV, de MET, assim como de luz, não são exclusivos da área da biologia, né? Dependendo do estudo, o pessoal
engenharia civil vai lá fazer análise no microscópio eletrônico de transmissão e de várias outras áreas, tudo bem? Então, aqui está mostrando uma célula vegetal internamente, dá para ver o vacúolo, o núcleo, ou seja, a gente consegue as mitocôndrias, a gente consegue visualizar as estruturas internamente, que na microscopia de luz e na neve a gente não vai conseguir. Aqui a gente está vendo, né, o cloroplasto de uma forma lúdica, e aqui o cloroplasto a partir da microscopia eletrônica de transmissão. Notem, a gente consegue ver detalhes das membranas dos tilacoides, aqui ainda em maior aumento, então a gente consegue visualizar os microscópios. Vejam aqui, né, os plasmodesmos, a região de comunicação entre uma célula vegetal e outra. Então, está destacando aqui a parede celular de uma célula e a comunicação entre uma célula vegetal e outra. E agora, qual o tipo de microscopia presente na imagem? Notem, todas elas estão em preto e branco, mas aqui a gente tem uma imagem em microscopia de luz. Aqui a gente tem na letra B uma imagem em microscopia eletrônica de varredura. Eu percebo essa tridimensionalidade. E abaixo, nas duas imagens, C e D, a gente observa a microscopia de luz também. Tranquilo? Aqui, do meu lado esquerdo, né, a gente observa a microscopia eletrônica de transmissão. Eu estou visualizando internamente a célula vegetal. Nessas duas imagens, notem, aqui é uma microscopia de luz em preto e branco, e aqui uma microscopia eletrônica de varredura. Eu observo as mesmas estruturas, só que aqui, que é a partir da microscopia eletrônica de varredura, eu observo as células dos tecidos tridimensionalmente. Olhem só, eu tenho noção de profundidade. Aqui eu vejo as células de forma mais achatada, tá? Microscopia de luz, eu vejo de forma mais achatada. Que tipo de microscopia eu observo nas imagens? Aqui eu tenho, né, uma folha, através da técnica de diafanização, microscopia de luz, corte transversal da folha de esquina cerevintifolios, microscopia de luz, vista frontal a partir da dissociação de epiderme de Litreia moleoides, microscopia de luz, e aqui eu tenho vista frontal a partir da microscopia eletrônica de varredura. Notem, o mesmo estômago aqui e aqui, só que aqui eu tenho essa noção, eu consigo perceber a tridimensionalidade que tem na microscopia eletrônica. Enfim, com essas imagens eu finalizo a aula, e aqui as referências bibliográficas utilizadas, né, o livro de Anatomia Vegetal, da Pesato da Glória e Carmelo Guerreiro, e os dois artigos, né, de Oliveira e Ságio e da professora Nádia Somavila, junto com Graciano Ribeiro, e muitas imagens, né, do meu acervo pessoal. E também, né, imagens da professora Marília e da professora Dayana. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber essas diferenças, né, das diferentes imagens geradas a partir da microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão, bem como a importância de cada trabalho, com os exemplos que eu citei. Depende do objetivo do meu trabalho. Dependendo, né, do objetivo do meu trabalho, eu vou usar um ou outro tipo de microscopia. Mas todas as dúvidas vão ser sanadas nas nossas aulas síncronas. Mas deem uma olhada, verifiquem as imagens. Tem também um estudo dirigido sobre essa aula gravada. E todas as dúvidas a gente vai tirar a partir das nossas aulas síncronas, tudo bem? Então, até uma próxima aula, e a gente volta a discutir mais sobre anatomia vegetal.